Hoje eu vou te ensinar tudo sobre termogênico. Será que é uma boa estratégia para você utilizar e como utilizar, ou melhor, como emagrecer de maneira efetiva? Bom, já te adianto que o termogênico não é uma boa opção, principalmente com obesidade abdominal. Se você está com aquela barriguinha a mais, talvez o termogênico não é a melhor opção para você agora. Mas antes de tudo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos nessa! Bom, para que haja queima de gordura, nós precisamos de dois processos. Imagine que a gordura ela fica na sua célula, chamada adipócito, ela fica lá guardadinha. E para que a gente queime essa gordura, ela precisa ser retirada dali e ela precisa ser oxidada, ela precisa ser queimada dentro das mitocôndrias. Então nós temos dois processos que envolvem a queima de gordura, que é a lipólise, que é a quebra da gordura, e a oxidação, que é a queima de gordura. Ok, os termogênicos eles atuam na lipólise principalmente. Por quê? Imagina comigo que os termogênicos são substâncias, tá? São suplementos que têm a base de estimulantes, como por exemplo, cafeína ou efedrina. Principalmente os mais fortes são a base de efedrina. Mas o que acontece quando a gente utiliza termogênico? Quando a gente utiliza os termogênicos, nós temos uma maior ativação do sistema nervoso simpático. E isso faz com que o nosso organismo libere catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina. Esses dois compostos, esses dois hormônios vão fazer basicamente a lipólise, porque vão se ligar aos seus receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos lá na célula que está guardadinha e vai gerar a lipólise, que é a quebra da gordura. Então olha só, o termogênico fez o quê? Aumentou a estimulação simpática em repouso, aumentou a liberação de hormônios como adrenalina e noradrenalina, que vão gerar mais lipólise. Só que isso não necessariamente quer dizer que essa gordura vai ser queimada, ok? Só fez a primeira parte, que é a quebra da gordura. Agora ela precisa ser oxidada lá na mitocôndria. Mas vamos lá, o que eu quero que você entenda? Quando você começa a ingerir termogênicos, o que vai acontecer? Obviamente, vai ter a liberação de mais catecolaminas, até mesmo em repouso. Mas com a ingestão de termogênicos, o que vai acontecer? Uma alta liberação de catecolaminas. Então imagina só, você vai ter muito mais catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina circulante ali pelo sangue, se ligando aos receptores, gerando mais lipólise. Porém, com o tempo, os seus receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos vão olhar para aquele tanto de catecolamina e vai pensar: poxa, eu não preciso estar aqui, não precisa desse tanto de receptor, vou sair fora. E aí você vai ter um down regulation de receptor de catecolaminas. Ou seja, quando você retirar o termogênico, sabe o que vai acontecer? Como você tem menos receptores, você vai gerar menos lipólise. Por quê? Tirou o termogênico, volta a atividade do sistema nervoso parasimpático. E aí o nível de catecolamina volta a estabelecer níveis normais, mas agora com menos receptores. Então olha só, agora você tem menos capacidade de gerar lipólise. E aí o indivíduo sofre com o efeito sanfona. Ele pode emagrecer tomando termogênico? Sim, mas ele pode voltar a engordar tudo de novo. Outro fator também, as pessoas que têm obesidade, principalmente obesidade abdominal, se for sedentário, o termogênico vai gerar a estimulação simpática e a liberação de catecolaminas. Porém, o indivíduo obeso, principalmente com obesidade abdominal e sedentário, ele tem uma resistência catecolaminérgica. Ou seja, mesmo que você tenha os receptores, mesmo que você tenha a liberação de catecolaminas, você não vai conseguir fazer as cascatas de reações para gerar lipólise. Ou seja, você vai ter dificuldade nessa ligação. Então você vai ter uma resistência catecolaminérgica. Então aí o que acontece muitas vezes? O indivíduo toma o termogênico à base de cafeína, efedrina, que seja, e ele se sente mais animado e tudo mais, mas aí durante o treino ele fica desfocado, fica ansioso, fica irritado. Por quê? Primeiro, porque teve a resistência catecolaminérgica, e segundo, porque vai ter estimulação do sistema nervoso simpático. Então o indivíduo obeso tem essa dificuldade, ou seja, o obeso já vai ter a dificuldade de gerar lipólise e ainda pode ficar irritado, ansioso, estressado, desfocado no treino devido ao excesso de estímulo, tá, do sistema nervoso simpático, devido ao excesso de estímulo de liberação de catecolaminas. André, entendi. Então quer dizer que se eu utilizar termogênico, eu posso ter um down regulation, uma diminuição dos meus receptores de catecolamina? Sim. Aí você deve estar se perguntando: André, mas não volta esses receptores não? Volta, a gente chama de up regulation, mas aí vai depender do tempo, da quantidade que você utilizou, enfim. É muito importante, se você for utilizar um termogênico, ter acompanhamento nutricional, ter acompanhamento médico, ok? Para utilizar na dose certa e na quantidade, no período certo para você. Mas o que eu recomendo de verdade não é a utilização de termogênicos a princípio para ninguém, principalmente se você é obeso e tem obesidade abdominal. Por quê? Devido àquilo que eu te falei, resistência catecolaminérgica e esse down regulation podendo te levar até mesmo um efeito sanfona. Porque o ambiente, o seu corpo não está propício para receber esses estímulos. Beleza, André, então o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, se você quer emagrecer, você tem que não só focar na energia que você gasta no treino, porque é irrisório. Um dos maiores erros que eu vejo é as pessoas focarem em quanta energia gasta no treino. Ah, eu queimei 300
300 calorias, eu tô emagrecendo durante o treino. Não é assim que funciona. Você tem que gerar adaptações no seu organismo que faz você queimar gordura por horas após o treino. E o que faz isso? Treinamentos eficientes, treinamentos efetivos. Por exemplo, um treinamento que vai gerar muita ativação do sistema nervoso simpático, principalmente se você já utilizou muito termogênico e está sofrendo com o efeito sanfona, essa estimulação simpática vai acordar os seus receptores, tá? Porque vai liberar tanto o sistema nervoso simpático, vai estar mais ativo e também vai liberar mais catecolaminas. E aí você vai ter basicamente mais estímulos acordando esses receptores que foram diminuídos devido aí ao excesso de termogênicos ou à utilização do mesmo. Então é o seguinte, o que você tem que fazer? Gerar um treinamento que vai gerar essa estimulação simpática de maneira natural, né? Bom, e como que a gente faz isso no treino? No treino aeróbico, por exemplo, você pode utilizar 85% do seu VO2 máximo. Quando você atinge essa zona, você já começa a ativar o seu sistema nervoso simpático e a liberação de catecolaminas. No treino resistido como musculação, por exemplo, séries a partir de 20, 25, 30 repetições vão estimular o seu sistema nervoso simpático, tá? E esses dois mecanismos você pode até unificar e fazer em um único treino, que é o que a gente chama de treinamento combinado, beleza? Bom, então essa é a melhor forma de você entender que você não vai emagrecer durante o treino, porque durante o treino é irrisória a quantidade de energia que você gasta, você tem que gerar as adaptações fisiológicas, que é só um cálculo muito simples para você entender e colocar na cabeça de uma vez por todas que você não emagrece durante o treino. Vamos supor que você treina 3 vezes por semana, 1 hora por dia, isso dá 3 horas por semana. Na sua semana você tem 168 horas, então é meio que menos de 2% da sua semana total, ou seja, é irrisório. E se você treina 5 vezes, é 5 horas por semana, representa menos de 4% do total de 168 horas que você tem na semana. Então você não deve focar na queima de gordura durante o treino e sim as adaptações fisiológicas, ok? Bom, e uma dica de ouro aqui pra você é o seguinte, o melhor termogênico que tem pra mim é o natural, que é o cafezinho, isso mesmo, o cafezinho de padaria, o cafezinho sem açúcar. Você utiliza aquele café, se você vê que você fica irritado, estressado, ansioso, por que você vai colocar 100, 200, 300, 400 mg de cafeína em uma cápsula no seu organismo para ficar mais ansioso e estressado? Se você não dá conta nem de um cafezinho, então perceba isso também, ok? Isso é muito importante. Isso pode até mostrar sua resistência com a cafeína, ok? Então não saia tomando qualquer tipo de termogênico, qualquer coisa de remédio que seja para emagrecer. Primeiro, foque no seu treino, na sua dieta, na sua alimentação, na sua rotina. E sim, no máximo que você pode começar tomando é um cafezinho preto sem açúcar, já vai resolver o seu caso, tá? Uma xícara já basta e você vai conseguir ver se você pode ali utilizar aquela quantidade de cafeína que contém nessa xícara sem ficar ansioso e estressado e possa contribuir com o seu treino. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, se inscreva e não deixe de compartilhar. Grande abraço e até o próximo.